Manifestações demoníacas. Testemunhei e venci. Você também pode. Escrito e narrado por Raimundo Fernandes. Como viver em um mundo natural enxergando o sobrenatural? Minha visão espiritual foi se abrindo aos poucos. A primeira vez que me recordo foi aos 8 anos de idade, quando senti pela primeira vez uma paz de espírito e me vi mergulhado em um silêncio profundo, como se todas as coisas, até mesmo o vento, estivessem em silêncio. Quando ouvi uma voz suave sussurrando ao meu espírito coisas que se realizariam décadas mais tarde. Na adolescência, coisas pontuais aconteciam, como lembranças de estar em uma casa com um casal de idosos que tinha uma mesa posta com muita humildade e, ao dizer as características da casa e das pessoas a meus pais, ouvir deles que era a casa de meus avós, que haviam partido antes de eu nascer. Havia eu visitado a mente de Deus no passado e visto os avós que eu não cheguei a conhecer como um presente do Criador para mim? Quando alguém que eu amava ia falecer, sempre sabia com antecedência em visões ou sonhos. Foi assim com minha mãe e meu pai. Ao ficar adulto, todas as vezes que minha vida corria perigo de alguma forma, me era avisado, ou acontecia algo que impedia de seguir aquele caminho que me levaria à morte. Muitas vezes me sentia deslocado, e ao falar essas coisas para as pessoas, sentia nelas um olhar de descrença, ou de alguma forma percebia que elas achavam que eu estava com problemas psicológicos. Como foi difícil para mim crescer sem alguém que pudesse me instruir nessas coisas. E, depois de crescido, ao procurar pessoas que teoricamente poderiam me explicar alguma coisa, como padres, pastores, entre outros, nenhum deles jamais me disse nada que pudesse ser proveitoso, pois todos sabiam muito da letra e quase nada do espiritual. Em 2008, confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso abriu ainda mais a minha visão espiritual. Porém, as dificuldades em busca de respostas continuaram, e muitas vezes alguns pastores atribuíam ao diabo as coisas que eu via e sentia. Em fevereiro de 2011, fui tocado poderosamente por Deus, após conhecer um homem de Deus que operava nos mesmos dons que eu. Nesse dia, impondo as mãos sobre mim, ele bradou: "Profeta ungido de Deus!" No instante em que ele disse isso, veio um poder sobre mim que me deixou imóvel por quase meia hora. Minhas pernas simplesmente não se moviam, e daí em diante, os meus olhos e ouvidos espirituais se abriram completamente. Nesse dia descobri quem eu era e para que era todos aqueles dons. Naquele dia compreendi o meu chamado de profeta do Senhor para esses últimos dias. Passei a ver claramente os seres espirituais, anjos e demônios. A partir desse dia, passei a ter uma comunhão com o Senhor 24 horas por dia, na hora que eu quisesse, ou Ele. Era só parar um pouco e ouvir a sua doce voz falando ao meu espírito. A orar pelas pessoas, suas vidas me eram reveladas, os seus segredos mais profundos. Tudo que estava oculto e até esquecido por elas me era revelado, narrado como em uma história, por uma testemunha que a tudo presenciou. Passei a falar com pessoas que desconhecia, ouvindo em nossa língua, enquanto os que estavam ao redor ouviam apenas grunhidos saindo da boca deles, pois não eram elas que falavam, e sim os espíritos imundos que as possuíam. Acordei muitas vezes na madrugada com seres malignos no meu quarto. Passei a ter visões ou sonhos de acidentes que ainda aconteceriam, e era instruído a interceder para que eles não se realizassem. Comecei a ver, entender e participar da luta que é travada entre a luz e as trevas pela vida de cada ser humano que habita a Terra. Não sendo mais uma simples testemunha, mas um agente de Deus para interferir nessa luta quando a batalha estava sendo perdida. Isso me fez ganhar muitos inimigos espirituais, que se refletiram no natural. Para falar a verdade, ganhei todo o inferno como inimigo. Porém, ganhei os melhores aliados que alguém poderia ter, pois ganhei os céus e todos os seres que servem a Ele como herança. E o melhor de tudo, conheci o Pai Celestial de uma forma que jamais conheceria se essa tarefa não tivesse me sido confiada. Como é viver o natural tendo eu colocado os pés no céu?
Confesso que não é fácil, não por me preocupar com o que as pessoas vão dizer, porque já não me importo mais com isso. O que não tem sido fácil para mim é a hipocrisia de uma grande maioria, principalmente de crentes, que conhecem Deus apenas de ouvir falar e julgam seus irmãos, muitas vezes, os afastando dos caminhos que Deus traçou para eles, fazendo-os tropeçar em suas línguas malignas e afiadas. Mas para esses, o Senhor tem reservado uma repreensão para essa última hora. Quanto a tudo mais, me sinto honrado e feliz por estar servindo a Deus e aos meus irmãos, fazendo algo que não será visto nem reconhecido nos dias de hoje, talvez apenas na eternidade, que é o que me importa. A eternidade é o que importa, não o reconhecimento aqui na terra, mas a alegria e a honra de poder estar diante de Deus naquele dia e naquela hora e ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora te porei no muito. Essa será a minha verdadeira recompensa, ter servido a Deus e ouvir dele, face a face, que cumpri a missão que me foi confiada. Você pode adquirir nossos livros no site da Amazon, nos endereços amazon.com ou amazon.com.br. Alguns dos nossos títulos também estão disponíveis no clubedeautores.com.br. No site da Amazon.com, você encontra nos formatos e-book, livro com capa comum e audiolivros. Na Amazon.com.br, apenas nos formatos e-book e livro de capa comum.